a turista brasileira que morreu e falar do descaso do governo, um governo que se apressou muito rapidamente com o avião da FAB para buscar no Peru uma bandida assaltante de dinheiro público, condenada, e o avião da FAB foi buscar. Isso dói muito na gente. Me lembro que, quando na enchente do Rio Grande do Sul, a primeira-dama estava chorando porque um cavalo estava incrustado numa casa onde a água estava chegando e chamou a FAB. E eu não sei porque não houve qualquer movimentação das relações exteriores desse país para acudir essa brasileira. Justifique para mim que esse Itamaraty não se movimentou no sentido de socorrer essa jovem que comove o Brasil, onde o mundo inteiro falou, o mundo inteiro apelou, enquanto o Itamaraty, senador Jacques Wagner, o Itamaraty mesmo, enquanto o Itamaraty não se movimentou. Aliás, o Itamaraty se movimentou, senhor presidente, o senhor que é judeu, em fazer xenofobia contra Israel, contra seu povo, contra nosso povo. Eu sou Pereira e vocês dois são judeus de sangue. Não sei se são judeus sabra que nasceram na terra ou os senhores são judeus, não sei, né? Porque tem judeu que não gosta de Israel. Mas o que Israel está vivendo por um ataque nefasto, criminoso do Hamas, e que tem sido louvado e abraçado por esse governo, senador Marco Rogério, que insiste em não querer reconhecer o Hamas como organização criminosa, como não reconhece o PCC nem o Comando Vermelho. Toda vez que esse presidente abre a boca, ele fala besteira contra o seu povo, senador Jacques Wagner. Concedo a palavra ao senador líder Jacques Wagner. Não, eu queria só não contestar, mas fazer alguns esclarecimentos sobre a fala do nobre senador Magno Malta. Em primeiro lugar, a economia brasileira não está na bancarrota, ao contrário. Ela tem crescido acima de todas as expectativas. Temos a inflação um pouco fora da meta, mas eu creio que vamos reposicioná-la. As famílias estão com um nível de renda superior ao que tinham, e isso movimenta o comércio, a gente está vendo aí os resultados, não sou eu que estou falando. Essas são pesquisas feitas por órgãos especializados. Segundo, em relação ao trágico acidente com esta brasileira lá na Indonésia. Eu só queria lembrar a Vossa Excelência que quando eclodiu, a partir do ataque terrorista do Hamas, o pânico naquela região, o primeiro governo a colocar lá alguns aviões e transportar brasileiros que queriam voltar foi o governo brasileiro. E depois até ajudou outros brasileiros que estavam na faixa de Gaza e que queriam voltar. Então esse não é um governo que se omite. A chancelaria provocou na Embaixada Brasileira em Jacarta os diplomatas que foram cobrar do governo, porque nós não temos vulcões aqui. E seguramente quem é responsável na Indonésia para cuidar desse tipo de acidente, seguramente eles têm muito mais tarimba do que nós. Infelizmente, o resgate foi feito já com a jovem sem vida. E eu me solidarizo, assim como imagino todo o povo brasileiro, porque isso comoveu todo mundo, me solidarizo com a família. Agora, não é verdade, pode não ter mandado o avião, isso não era a coisa mais importante. O mais importante era resgatar essa jovem da onde ela tinha caído. E, pelo visto, caiu de uma altura muito grande, por isso já foi encontrada, já estava 72 horas sem comida, não sei se ela tinha alguma água com ela na hora que caiu, mas com aquela queda eu acho que não deve ter segurado nada, e infelizmente ela estava sem vida. É uma fatalidade que ocorre com uma pessoa que deve conhecer e tem aquele espírito de fazer trilha, estava com família, inclusive, fazendo a mesma trilha, e o governo foi lá, o governo da Indonésia, repito, que tem expertise muito maior do que as nossas, para resgatar de um vulcão que nós não temos, mesmo um vulcão que já não emitia mais lavras, etc. E, portanto, só para esclarecer a Vossa Excelência, que toda vez que um brasileiro está em apuros fora do país, por isso eu fiz questão de citar o caso de Israel, depois do ataque terrorista, nós colocamos mais de um avião e fomos o país que muito mais rapidamente, o avião estava lá estacionado, quando ainda nem se conseguia sair, no caso da faixa de Gaza, os brasileiros que lá estavam para sair. Então, é só para... Eu conheço a vossa veemência, a vossa paixão, como eu também sou apaixonado por Israel, e quero insistir em dizer o seguinte: o presidente Luiz Inácio, em hipótese nenhuma, é um antissemita, senão não teria como líder do governo dele um judeu, como não teria no primeiro governo um assessor de imprensa judeu, como tem uma pessoa que é praticamente uma sombra dele, Clara Ante, judia. Não quer dizer, até o contrário, que nós concordemos com o atual governo de Israel.
porque é abominável o crime do Hamas, mas eu creio que a resposta acabou sendo tão violenta que não é o presidente Lula. Eu tenho filha que vive nos Estados Unidos e na Califórnia, que é um lugar tido de cabeças abertas, vamos dizer assim. E, no entanto, no banheiro feminino da escola dela, está todo pichado de suástica. Porque se a gente conhece a história, Vossa Excelência seguramente conhece, de Davi contra Golias, querendo ou não, a imagem que o mundo tem, por o fato do Estado de Israel ser um Estado muito mais organizado, que tem forças militares muito mais organizadas, até porque ele é cercado por países com quem não tem até hoje, que não aceitam, como Vossa Excelência disse, a existência do Estado de Israel. Eu sou daqueles que defendem a existência do Estado, como defendo a existência de um Estado para os palestinos. Essa convivência é que eu defendo, para que a gente possa ter paz. Então, só para esclarecer, o governo, de pronto, acionou seus embaixadores lá em Jacarta, que foram cobrar do governo de Jacarta, até porque a gente não teria como mandar uma equipe de salvamento aqui, que seguramente não teriam, provavelmente, a mesma expertise que eles têm lá, porque lá está cheio de vulcão. Então, é só para esclarecer, respeitando seu pronunciamento, mas para esclarecer isso. O presidente Lula não é um antissemita. Se ele fosse antissemita, não estaria lá, nem estaria aqui, se eu reconhecesse nele um antissemita. Ele sofre de ver inocentes, que não são do Hamas, são crianças, são médicos e até diplomatas, que foram atingidos pela reação. Quanto à questão do presidente americano fazer o combate, fazer o ataque, mesmo que ele tenha sido cirúrgico em cima de instalações que são bons de serem controladas, porque nós não queremos muitos países tendo bomba atômica, etc., etc., mas, para quem defende a paz, prefere não apoiar, como não apoiou a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, é uma questão de uma posição política que o presidente sempre conduz e tem coerência nela.